O perigo dos prazeres. Prazer. Tudo aquilo que te traz satisfação, que te traz um bem-estar. Tudo aquilo que te dá uma sensação de realização, de completude. Prazer. Tudo aquilo que alivia a sua carnalidade. Prazer. Tudo aquilo que tira de você a pressão, o desgaste do dia a dia. Qual o perigo de se viver apenas em busca de prazer? Veja o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Aqui Salomão está dizendo como era a busca para se viver ali os dias de vida de uma forma plena, de uma forma prazerosa. Salomão sempre buscou por sabedoria. Até quando ele teve a oportunidade de pedir algo a Deus, foi justamente isso que ele pediu: sabedoria. Salomão se permitiu experimentar muitos prazeres nessa vida. Por exemplo, ele tinha mais de 1000 mulheres. Ele construía palácios, era muito rico e ele não se limitava a nada. A tudo ele se permitia experimentar, buscando prazeres e buscando conhecer e ter entendimento sobre a vida nessa terra para que fosse aproveitada da melhor maneira possível. A grande questão é que através dessas experiências que Salomão buscou em sua vida, trouxe para si mesmo e para o seu coração um certo enfado. Buscar sabedoria pode trazer enfado, e quanto mais sabedoria, mais dor podemos encontrar. A grande questão é essa, é que ele descobriu que tudo não passava de vaidade. Vaidade e aflição. Vaidade que traz dor, não momentânea, não instantânea, mas uma dor vindoura de consequências. As pessoas vivem em busca de prazer sem pensar nas consequências. Se embebedam, se drogam, se prostituem, vivem de uma forma liberal, sem se preocupar nas consequências, não somente para o seu corpo físico, mas também para a sua alma, para o seu emocional e para o seu espiritual. Então, as pessoas buscam prazeres muitas vezes na libertinagem, como se não tivesse um custo, como se não tivesse um preço a ser pago, como se não tivesse uma consequência. Toda escolha gera consequência. Toda escolha vai desencadear um resultado em nossa vida. A vida sempre foi fundamentada na lei da semeadura. A gente colhe o que planta. É exatamente isso. Não há como fugir disso. A grande questão é que Salomão, ele especifica isso pra gente. Ele estimula sua carne através do vinho para que a sua carne encontrasse prazer na bebida e vivesse de uma forma liberal, sem se preocupar com as consequências dos atos que praticava naquele momento. Infelizmente, muitas pessoas, elas caem nessa cilada armada pelo inimigo
em busca de felicidade, ou a fim de amenizar uma dor ou algum trauma passado, ou ao fim de suprir alguma carência, alguma falha que existe em sua vida. Coisas que deveriam ser consertadas, corrigidas, estão sendo substituídas. Não há como calcular aquilo que se falta. Então a pessoa substitui isso por algum prazer mundano. Então é muito comum uma pessoa substituir um vício por outro vício, a fim de complementar um vazio. E nisso, ela entra num ciclo arriscado da vida, um ciclo vicioso, a qual ela se permite ser manipulada pelos seus próprios desejos carnais. O convite de Cristo a cada um de nós, ele é direto e não é difícil de entender. Ele diz que aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo. Talvez essa seja a tarefa mais difícil da sua vida. Negar a si mesmo, aos seus prazeres, às suas vontades, à sua própria carne. Há quanto tempo você não luta contra a vontade da sua carne? Seu coração diz uma coisa, você tem vontade de uma coisa, mas a sua carne aponta para outro lugar. E muitas vezes você se deixa ser levado pelo desejo carnal. E quando você se dá conta, você já está lambuzado no meio do pecado. E quando isso ocorre, muitas vezes bate o arrependimento ou simplesmente um remorso. Isso quando não, você já está se conformado na condição na qual você vive, praticando já não uma vida mais de pecado, mas sim em iniquidade. Cauterizado diante daquilo que é errado, já não sente mais remorso, já não sente mais arrependimento, tem consciência do erro, daquilo que é pecado, mas insiste em permanecer lambuzado neste lamaçal pecaminoso. A vida, ela vai propor para você um monte de coisas aleatórias e prazerosas. O mundo, ele oferece para você um banquete de coisas que aparentemente aos teus olhos são maravilhosas. Porém, a vida e o mundo nunca te obriga a se servir deste banquete. Esta é uma ação do próprio diabo. Ele te oferece um prato cheio, mas ele não te obriga a comer. Haverá provações, haverá tentações, haverá convites, mas você não é obrigado a aceitá-los, você não é obrigado a ceder a essas tentações. Aliás, talvez você tenha ouvido isso já desde a sua infância, da boca da sua própria mãe. Filho, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que aparentemente pode até parecer ser bom no princípio, mas que pode trazer consequências ruins para você no futuro. Você lembra de quando você começou a fumar? Como que foi? Não foi alguém que te ofereceu? Não foi um amigo que estava próximo e te ofereceu? Dá um trago aí. Você lembra de quando você começou a beber? Não foi alguém que te ofereceu? Não foi alguém que estava próximo e pegou um copo e colocou na sua mão? Experimenta isso aqui. Não é assim que você é introduzido no meio dos vícios? Não é assim que você tem acesso a esses prazeres mundanos que, a princípio, parecem ser maravilhosos? Te trazem uma sensação de bem-estar e conforto? Eu estou bem. Ninguém nasce usando estas coisas. Então aquele que é viciado em cocaína, um dia, do lado dele teve alguém que fez ali uma carreira e ofereceu para ele dar um tiro naquela carreira. E ele iniciou sua vida de vício ali na cocaína. Da mesma forma é na maconha, da mesma forma é na pedra. Então, todos aqueles que são introduzidos a esses tipos de vícios,
que momentaneamente trazem prazeres, trazem uma fuga da realidade para essas pessoas, eles foram ali motivados, eles foram ali incentivados por alguém que estava próximo. Você entendeu isso, meu irmão? Então você não nasceu usando droga, você não nasceu fumando, você não nasceu bebendo, você não nasceu se prostituindo, você não nasceu assistindo pornografia. Você foi introduzido a estas coisas sem você perceber durante a sua vida, ao longo da sua vida. Essas coisas foram sendo oferecidas para você. Só que lembre-se disso, elas foram oferecidas, ninguém te obrigou. Ainda mesmo sobre ameaça, você ainda tem o domínio do seu corpo, podendo dizer ainda mesmo que lhe custe a vida, não, eu não quero estas coisas. Você não disse não. Muitas vezes você cedeu por medo, por curiosidade ou até mesmo por frustração. Frustração de uma vida muitas vezes pacata na qual você vivia, ou motivada por decepções de coisas que aconteceram. Você muitas vezes se é introduzido no meio desse ciclo vicioso. E depois que você entra nisso, é difícil sair. Salomão, ele apresenta para nós, na sua palavra em Eclesiastes, essas vaidades da qual o homem se sujeita a ter. Então, muitas vezes, na cabeça deste homem, prazer para ele e sensação de felicidade são as mesmas coisas. A felicidade que esse homem busca está nos prazeres daquilo que ele conquista neste mundo. Então, o que é felicidade para ele? É ter o prazer de comprar um carro novo, de ter o carro mais rápido, é ter o prazer de ter a roupa mais cara, é ter o prazer de carregar um cordão de ouro. É muito comum hoje você ver na internet, né, muitas pessoas postando nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, né, vários tipos de carros importados, casas luxuosas, mansões, cordões de ouros, roupas caríssimas, bolsas caríssimas, tudo muito caro, tudo muito valioso, envolvido com muita ostentação. Agora a pergunta que eu faço é essa: toda essa ostentação traz felicidade, traz paz para o coração? Sabe por quê? Porque as aparências enganam. E há muitas pessoas que têm tudo essas coisas no mundo, mas ainda assim não sentem paz. Ainda assim existem dentro delas um vazio a ser preenchido. Vazio este que o ouro e a prata não vai preencher. Vazio este que o dinheiro não pode suprir. Vazio este que somente o Espírito Santo pode preencher. Porque é um lugar exclusivo para o próprio Espírito Santo habitar. Então, por mais rico que você seja, por mais ostentação que venha a ser a sua vida, por mais luxuosa que seja a sua vida, se o Espírito Santo não habitar em você, você pode comprar todo o ouro do mundo, toda a prata do mundo, ainda assim permanecerá essa sensação de vazio. E as pessoas se perdem nesta busca. Em busca de preencher este vazio, elas buscam os prazeres mundanos, só que os prazeres mundanos não podem preencher um vazio que é destinado apenas ao Espírito Santo. A pergunta agora é essa: todos nós nascemos com este vazio? Não. Este vazio, ele é adquirido com o passar dos anos, ao longo de nossas vidas. A carência, a negligência, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de atenção, o desrespeito,
as injustiças, as humilhações, tudo isso vai criando dentro do nosso coração um buraco, um vazio muito profundo. E ali naquele vazio vão surgindo as mágoas, vão surgindo as decepções, vão surgindo as traições, as frustrações, e aquele vazio vai aumentando, aquele buraco vai aumentando, e ele é profundo. E nós, por si só, não conseguimos encontrar uma razão ou fundo deste buraco. Pelo contrário, somente o Espírito Santo pode entrar ali, arrancar para fora raízes de amargura e tudo aquilo que sempre te feriu, e lançar fora da sua vida e limpar aquele local e preencher aquele local com sua presença, para que você nunca mais sinta este vazio, para que este vazio hoje ele não seja preenchido por mágoas e tristezas, mas sim ele seja um lugar de habitação para o Espírito Santo. O vazio, ele permanece existindo, mas ele não se torna agora um buraco cheio de mágoas e tristezas e aflições. Ele agora se torna uma casa, um lugar habitável pelo próprio Espírito Santo. Então não há mais dor, não há mais a tristeza, não há mais o ressentimento daquelas coisas que você carrega aí dentro. Você entende? Agora a questão é o quê? As pessoas buscam no mundo preencher este vazio com prazeres mundanos. Então elas têm a sensação de que se elas conseguirem comprar aquilo, elas vão conseguir ter uma sensação de alegria e aquela dor passa momentaneamente. É como se fosse um alívio, mas a raiz deste mal nunca é tratada, nunca é curada. Porque é como se fosse um analgésico, alivia um pouco a dor, mas a hora que passa o efeito, a dor retorna. E nisso as pessoas se perdem, porque gastam tudo que têm, gastam principalmente a sua vida e o tempo de vida que lhes resta. E talvez isso seja a coisa mais valiosa que você tenha hoje, o tempo de vida. Por quê? O tempo não volta atrás e ele passa depressa demais. E se você perder todo o tempo da sua vida correndo atrás de coisas supérfluas, coisas que não são eternas, lá na frente você pode se arrepender. E será mais um que gritará diante lá das portas que se fecharão. Eu deveria ter feito isso. Eu poderia ter feito isso. Eu deveria ter mudado. Mas não. O que eu fiz da minha vida? Não queira ser mais um, se lamentando no final dos tempos, gritando aos quatro ventos o que eu fiz da minha vida. Mas antes, enquanto há tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso não te traz temor? Porque se a Bíblia nos orienta a buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, que devemos invocar o Senhor enquanto Ele está perto, isso quer dizer que um dia Ele estará longe. E longe de quem? Você entendeu isso? Se enquanto Ele está perto está difícil, imagina o dia que o Senhor se fizer longe. Então, em vez de você perder o tempo que você tem tão precioso que Deus te deu de vida, correndo atrás apenas de coisas supérfluas, busque o que realmente é valioso. Não procureis ajuntar tesouros nessa terra, mas antes ajuntai tesouros no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Que tipos de tesouros você poderia juntar no céu? Meu irmão, minha irmã,
Salomão disse que ele não se privou de nada. Ele permitiu que a sua carne se deliciasse de todos esses prazeres mundanos. Mulheres, vinho. E ali ele trazia sobre si momentaneamente aquelas alegrias, aquela sensação de bem-estar, por estar consumindo esses prazeres mundanos. Porém, dentro dele havia uma aflição. E a aflição dele era justamente em descobrir que tudo isso não passava de vaidade. E o que é vaidade? Senão aquilo que satisfaz o seu ego. Senão aquilo que alimenta apenas a sua vontade, os seus desejos. E qual é o problema de todas essas coisas? Qual que é o problema, meu irmão, de eu beber? Qual é o problema de eu fumar? Qual é o problema de eu me drogar? Qual é o problema de eu sair com um monte de pessoas? Qual é o problema de tudo isso? Existe um grande problema em tudo isso. Se chama carnalidade. Este é o grande problema. Isso quer dizer que você vive apenas para satisfazer a sua carne. E você deixa de lado o seu espírito, a sua alma. Isso significa que você vive apenas para prazeres mundanos. E deixa de lado aquilo que realmente é valioso. Todos esses prazeres carnais, eles vão afetar o seu caráter. Eles vão contaminar a sua pessoalidade. Eles vão afetar a sua personalidade. Eles vão corromper o seu caráter. Todos esses prazeres carnais vão corromper o seu caráter. Vão mudar o seu comportamento. Vão mudar você. Este é o grande problema. E eu sei que você já ouviu isso. Então a questão é essa. Existem, preste atenção, 3 coisas que são eternas. Que desta terra carregamos ou para o céu ou para o inferno. Uma delas é o caráter. O caráter é eterno. Você não vai ver pessoas mau caráter no céu. Também você não vai ver pessoas que têm um bom caráter no inferno. Por quê? Porque aquele que tem um bom caráter, ele verdadeiramente se arrependeu e reconheceu sua dependência em relação a Cristo, nosso Senhor Jesus. Agora a grande questão é essa. Se eu viver apenas para satisfazer os meus prazeres carnais, esses prazeres eles vão corromper a minha personalidade, a minha pessoalidade. Eles vão afetar o meu caráter. Eles vão deformar o meu caráter. Caráter é algo que pode ser curado e é transformado desde a infância. Através da educação, através da criação. E isso passa muito também pelas mãos dos pais, daqueles que são seus guardiões nesta terra. Então tem muitas pessoas que tiveram um caráter deformado porque desde a sua infância sofrem com uma informação errada, vivendo uma mentira, com traumas, com muitas outras coisas, que ao longo dos anos isso foi deformando seu caráter. Porém, isso não justifica essa pessoa, após adulta e tendo condições de tomar as suas próprias decisões e escolhas, permanecer com as mesmas atribuições daquele caráter que ela tinha ainda na sua infância. Porque da mesma forma que ele pode ser deformado, ele pode ser forjado para o bem.
Então há todos passam por aflições, mas umas pegam dessas aflições um estímulo para mudarem de vida, ou se perdem dentro dela e permanecem nelas, dando continuidade àquelas coisas que elas viviam. Vamos dar um exemplo claro para que você entenda. Por exemplo, você tem um pai alcoólatra. Você cresceu vendo seu pai chegando bêbado em casa, batendo na sua mãe, pingaiada de tudo. Você cresceu vendo isso. O seu caráter e a sua personalidade vai sendo afetada com tudo isso que você está vivenciando. Quando você entra na adolescência, vão surgir os amigos e os convites. Isso se o convite não vir de dentro da própria casa. Porque tem pai que acha que é lindo dar bebida para o filho alcoólica. Então, essa criança que cresceu assistindo isso, esse palco de horror, ela pode ali, já na sua adolescência, ter uma posição firme e forte e dizer não, eu não quero. Porque dentro dela, ela já tem aquela vontade de ser diferente do que o pai dela era. Então, o que ela pensa? Por causa dos traumas, daquilo que ela viveu a sua infância toda, ela pensa, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não quero ter uma família desestruturada desse jeito. Eu quero ter uma família. Eu quero ser um bom pai, quero ser um bom marido, quero ser diferente do que meu pai foi. Ou ela pode ter esse tipo de intenção dentro do seu coração e dizer não para a bebida. Ou ela pode ceder aquilo que estão lhe oferecendo naquele momento e pensar, minha infância foi toda assim mesmo, não tenho mais nada não a ganhar nessa vida. Então um desânimo muito profundo abate nela, ela começa a beber e começa a seguir os passos do seu pai. E a trajetória da sua família dá continuidade à aflição que ela vem vivendo através do prazer do álcool. Você entendeu tudo isso? Então, assim, tem muitas pessoas, mas eu faço isso e aquilo, mas só de final de semana, é só de vez em quando, é só socialmente. Sempre haverá desculpa para um comportamento pecaminoso. Só que nunca haverá uma justificativa. Porque é comportamento e conduta de vida. Se trata de escolhas. E escolhas são dolorosas. Não se iluda pensando que você fará escolhas na sua vida que não vão te custar nada. Porque se não te custa nada é porque não tem valor. Então, se eu escolhi não beber, se eu escolhi não me drogar, se eu escolhi não me prostituir, se eu escolhi não viver essas coisas, isso vai me custar o quê? Vai me custar o abandono desses prazeres, que pode ser que trariam alegria momentânea sobre minha vida. Então eu não vou ter mais o sabor dessas coisas, eu não vou ter mais experiências dessas coisas. Mas é tão bom tomar aquela cervejinha gelada no final de semana, mas é tão gostoso, nossa, mas é uma delícia, dá água na boca. É tão saborosa a cerveja, o chopp, as bebidas, é tudo tão gostoso, é tudo tão saboroso, estar com os amigos, bebendo, se alegrando, se divertindo. Ali naquele álcool há uma alteração no seu comportamento. É o que eu repito. Aí que está o problema. Só que a propaganda, o marketing, a mídia, a televisão, tudo vai dizer o contrário do que eu estou dizendo agora. Que se você quiser ser feliz, você precisa estar no final de semana, no churrasco, com seus amigos, bebendo, enchendo a cara, e tá tudo bem. E tá tudo certo, como se não houvesse amanhã. Isso é uma mentira de Satanás. Porque o amanhã existe, e a eternidade está às portas, e Jesus está para voltar, e a sua eternidade você vai passar onde? No céu ou no inferno? Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. No inferno você não vai ter a sua cerveja gelada para você beber. No inferno você não vai ter a sua cocaína para cheirar.
No inferno você não vai ter a sua maconha para fumar. No inferno você não vai ter a sua pedra para fumar. No inferno você não vai ter os seus vídeos pornográficos. Você não vai se prostituir. Você não vai ter a sua promiscuidade. Você não vai ter nenhum desses desejos e prazeres que você tem nesse mundo saciados no inferno. Já parou para pensar nisso? Então, meu irmão, a vida não se trata de marketing. A vida não é uma propaganda como o mundo diz para todos aí. A vida é para ser vivida da melhor maneira possível. Não caia no conto da vaidade. Salomão deixa bem claro isso. Ele se permitiu a todas essas sensações, a todos esses prazeres. No final de tudo, ele olhou e disse: tudo é vaidade. Olha o que ele diz no versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, para tudo que ele tinha feito, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Para se viver uma vida proveitosa, é preciso buscar a presença de Deus na sua vida. Então você vai perceber que a presença de Deus, ela vai saciar dentro de você, toda aquela carência, tudo aquilo que lhe trazia aflição. Os prazeres que você tem hoje nessas coisas mundanas, eles serão corrigidos. E os seus prazeres serão em outras coisas que não são enganosas, mas sim que trazem bom proveito para a sua vida, como a generosidade, como a amizade, como a lealdade. Então são princípios e preceitos e valores que trazem prazer para a sua vida quando você pratica, quando você ajuda alguém, quando você faz o bem, quando você é companheiro, quando você é leal, quando você é fiel, quando você serve alguém. Tudo isso traz prazer proveitoso para a sua vida. Você está servindo ao reino. Então seus prazeres já não estão mais nas coisas do mundo. Seus prazeres já estão agora nas coisas do reino, porque você aprendeu que o reino de Deus é prioridade em sua vida. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o resto tudo lhe será acrescentado. Quando o reino de Deus, quando Deus for prioridade em sua vida, o resto tudo lhe será acrescentado e você não sentirá mais falta dessas outras coisas. Acredite, eu vivi tudo isso e passei por ali aonde você passou. Não há alegria e felicidade nessas coisas. Elas não passam de vaidade. E quando você decide viver para Deus, você não sente mais falta daquilo que pertence ao mundo e é do mundo. Mas o seu prazer agora está em servir a Deus, a vontade do Senhor, em conhecer a vontade do Senhor. Não há liberdade maior nesse mundo do que ser escravo de Cristo. A palavra escravo, ela vem do termo servo. Servo tem o seu originário na palavra grega de doulos. Doulos, servo, significa servir. O que o escravo era, senão aquele que não tinha suas vontades próprias? Até tinha, mas se abstinha daquelas vontades próprias para conhecer a vontade do seu Senhor, para satisfazer a vontade do seu Senhor. Então eu uso isso como exemplo porque essa é uma lógica da vida para aquele que quer seguir a Cristo e viver a vida dele, entregar a vida dele para Cristo. Entregar a vida sua para Cristo é abrir mão das suas vontades para conhecer a vontade de Deus. E o que te traz de felicidade? Se você faz isso em busca de ter algo em troca, o seu interesse já está corrompido. Porque não há como você exigir ou cobrar de Deus algum direito que você tem porque você não tem.
nós não temos. Então, o servo, o escravo, ele abre mão da sua vontade para satisfazer a vontade do seu senhor. E qual é a alegria de abrir mão da sua vontade? O que há de alegria nisso? O que há de bom nisso? Em abrir mão da sua vontade para conhecer a vontade do seu senhor. A grande diferença, antes que muitos me julguem errado, é que o nosso Senhor é Deus e não um homem. Porque é lógico que se o seu Senhor for um homem, este homem, com suas vontades pecaminosas, pervertidas, corrompidas, vai trazer sofrimento para você e você vai viver apenas para satisfazer os caprichos de um homem vaidoso. Mas o nosso Senhor, como eu disse, não é o homem, sim Deus. E sabendo que nosso Deus, o nosso Senhor é Deus, nós temos a certeza pela palavra e as escrituras sagradas que nos garantem que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, qual é a vantagem em tudo isso? Sendo que não temos vantagem em nada e não devemos exigir vantagem nisso, mas sim de todo o coração, de uma forma voluntária, querer seguir a Cristo e servir ao nosso Senhor. Mas ainda assim há recompensas por essas atitudes. Como eu disse, há resultados, há frutos. A lei da semeadura, colhemos o que plantamos. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e isso nos traz conforto e esperança, porque sabemos que aconteça o que acontecer, passe o que passar, estamos debaixo da vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os planos de Deus são planos de paz. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Abrimos mão da nossa vontade porque ela é corrompida, porque ela é pervertida, porque ela é enganosa. O coração do homem é enganoso porque o próprio homem engana o seu próprio coração através das vaidades da vida. Abrimos mão de todas as nossas vontades, dos nossos caprichos, da concupiscência da carne, para seguir a Cristo e servir a Deus, conhecer a vontade de Deus, porque sabemos que é a coisa certa a se fazer e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? A mensagem de hoje traz essa reflexão. Você vive apenas para satisfazer as suas vaidades ou você vive para conhecer a vontade de Deus em sua vida? Se você vive apenas para satisfazer a sua vaidade, você está correndo um sério risco. Porque a sua vaidade, ela é movida pela intenção do seu coração. E o seu coração pode ser enganoso, como o de todos nós. E esse coração enganoso, muitas vezes, pode ter as suas intenções pervertidas e corrompidas. Talvez hoje que você esteja vivendo seja uma mentira. E você encontra alegrias momentâneas nesses prazeres mundanos. Álcool, bebidas, tudo isso que você está fazendo. Só que você sabe, no fundo, no silêncio da noite, quando você deita na sua cama, aquilo que te assombra, aquilo que te assusta, aquilo que te traz medo. E no outro dia, cedo, para você não conviver com esses medos, você encontra um caminho de fuga. E o caminho de fuga sempre é retornar para os vícios. E assim você vai vivendo esse ciclo vicioso da vida, alimentando sua alma de vícios, tentando fugir daquilo que você deveria enfrentar de uma vez por todas. Busque a Deus de todo o coração. Deus, ele se permite ser encontrado e você pode achá-lo verdadeiramente. Você não precisa mais carregar essas coisas dentro de você, no seu coração. Deus diz assim: vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem um alívio certo para a sua vida. Se você está cansado e sobrecarregado, busque a Deus e ninguém vai poder fazer isso por você. Você precisa fazer isso por si mesmo. Busque a Deus de todo o coração
E você vai entender o quão valioso é abrir mão dos seus prazeres enganosos para seguir a Cristo. E eu te digo, não será fácil. Jesus disse: tomai a sua cruz a cada dia. Todos os dias você terá que dizer não para as suas vontades. Mas no final vai valer a pena. Porque o que Deus tem preparado para nós, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e jamais passou por mente humana. São as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para os seus. Que Deus te abençoe, saiba que Deus te ama. Busque a Deus de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Em nome de Jesus. Amém.